Olá, web espectador. Eu sou Elias de Souza, do programa De Olho na Serra, da tvserra.com. E hoje nós convidamos aqui o pastor Elton Novaes, que é do Ministério Assembleia de Deus Monte da Vitória. E ele dá uma saudação aí, pastor, para os web espectador. Bom dia, ouvintes da web TV Serra. Aqui quem vos fala é o pastor Elton Novaes, presidente da Assembleia de Deus Monte da Vitória e da Associação de Braços Abertos. É um prazer estar aqui com o meu amigo Elias de Souza para dar essa entrevista, para que venhamos nos achegar mais e ver o que é melhor para toda a comunidade da Serra e, enfim, do Espírito Santo. Bom, web espectador, o convite ao pastor Elton Novaes aqui nessa entrevista é em relação à religião e política. Eu tenho observado, principalmente, a disputa por religiões, até nos movimentos populares, nas eleições comunitárias. Isso tem me preocupado, principalmente aqui em Felrosa, que acho que a eleição é dia 23 de agosto, no próximo domingo, e nós estamos vendo aí a chapa católica, a chapa evangélica, e fica aquela divisão. E todos nós sabemos que os maiores conflitos da humanidade nesse século XXI está relacionado à religião. Mapeando os conflitos, o ataque às torres de Nova York em 11 de setembro de 2001, seguido das reações que levaram à guerra no Afeganistão, criou rapidamente um clima onde se passou a identificar uma determinada religião, o islamismo, com o terrorismo. O antigo Império do Mal, expressão em que o ex-presidente norte-americano Ronald Reagan esquematizava a antiga União República Socialista Soviética, foi substituído pelo ex-também presidente George W. Bush pela expressão eixo do mal, colocando no mesmo saco vários países islâmicos, Iraque, Irã, Síria, Líbia, mas também o país comunista, Coreia do Norte. Na convocação internacional para se lutar contra o terrorismo, o presidente Bush falou de uma cruzada do Ocidente cristão ameaçado pelo ativismo muçulmano. Na ânsia de compreenderem o que está acontecendo, muitas pessoas têm recorrido à teoria de Samuel Huntington, de que os conflitos deste século XXI serão conflitos entre civilizações. A teoria que foi simplificada para a guerra de religiões. E aí esse é meu medo. Eu, como liderança comunitária, que sou, como diz lá meu colega de trabalho, o Júnior, Alci Júnior, ele fala que eu sou um simpatizante cristão. Eu realmente sou mesmo. Eu praticamente vim de uma família, nasci num berço evangélico, tinha uma tia que pertence à religião afro, né, terreiro de Candomblé. Eu aprendi desde cedo, tenho amigos que são ateístas, e desde cedo tenho amigos maçons, e desde cedo eu aprendi a conviver em harmonia com todos. Até porque sou como pastor, que o nosso livro sagrado ele ensina a nós perdoar o praticante, condenar o pecado, mas perdoar o praticante. Eu não vou compactuar com o pecado. E essa é a minha preocupação, pastor, da gente ver assim essa guerrinha de religião aqui, religião. Pouco tempo atrás nós pudemos ver nas redes aí de emissoras, nas redes sociais, aquela agressão que a jovem sofreu no Rio de Janeiro pelo fato dela ser praticante de uma religião afro, e eles a agrediram, né? E o arcebispo do Rio de Janeiro convidou ela para ela tomar um café com ele, acolheu, né? Achei até bacana a acolhida lá do arcebispo. Isso muito me preocupa. E aí eu convidei o senhor aqui para esse meu programa, para a gente poder estar falando um pouquinho a respeito disso, a opinião que o senhor vê a respeito disso, para que nosso web espectador, e que também as pessoas possam estar formando consciência, para nós não deixar esse sexismo crescer. Começa devagarzinho, pequenininho, tipo semente de salsa. Vai pequenininho e depois vai de mostarda, vai crescendo. Um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa. Toda a massa, né? E aí depois a gente está vivendo isso aí, agressão de católico na rua, agressão de protestante na rua, e é isso aí que eu convidei. Isso vai passando para nossos filhos, depois os filhos dos nossos filhos, e por aí vai essa contenda, né? Essa contenda religiosa. Hoje a Associação de Moradores ela é católica, amanhã a Associação de Moradores passa a ser protestante, depois ela passa a ser do Candomblé, e aí começa um não querer ceder o espaço para o outro. Vai criar aquele conflito entre nós mesmos. Aquele aí mesmo. Mesmo porque, Elias, a Bíblia diz assim, segue a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Né? Então eu acho, não só em Felrosa, tratando-se desse setor político, o grupo católico ou protestante, para mim,
para mim, no meu modo de ver a situação, o que devia ser feito, o que pode ser feito para que não haja essa divisão entre nós. Mesmo que a gente tem que pensar no bem da comunidade. Né? A gente quer ver a nossa comunidade de bem, né? Crescer, ter paz, harmonia. Nós já temos o nome de um dos bairros mais perigosos da Serra. Né? E ai de Ferrosa ou de todo o Espírito Santo, se não fosse essas religiões, cada um pregando a sua crença religiosa, tirando jovens, meninos de rua, né? Acolhendo essas pessoas, independente de quaisquer que seja a religião. Um grande exemplo, existe aqui, eu tive com várias cartilhas nas mãos, né, do grupo fechado evangélico e do grupo fechado católico. Eu discordo. O senhor até me comentou comigo que o rapaz aí pediu apoio ao senhor, Isso. o senhor falou com ele por que não tinha protestante na chapa dos católicos. Isso. Uma pessoa até que conhece assim de vista, é um cidadão de bem, a gente vê um cidadão de bem, claro, mas o grupo é só católico. Eu falei, varão, pense bem, pense comigo. Aqui, vocês mesmo, ou outro grupo evangélico, já está colocando essa demanda na nossa comunidade. Por que aqui não pegou um cantor gospel para ser esse secretário aqui? Por que aqui não pegou um diácono de uma outra igreja tal, de outro ministério tal, e colocou aqui? Vocês chamariam a atenção da comunidade, ao favor da chapa de vocês, e mostraria que entre vocês não havia e não há essa divisão, essa demanda religiosa. E isso aí a gente vai espalhando. Né? A mesma coisa, eu não vou citar o nome da outra chapa, que diz que a pessoa representa os evangelhos de Ferrosa, mas não representa a mim. Eu acho que não representa você e outras entidades, porque não tiveram comigo, não conversaram comigo, nem com outros pastores, outros líderes cristãos do bairro. Então, eu acho que para a pessoa representar tal entidade, ela tem que ter paz, tem que ter comunhão com todas as pessoas, mesmo porque ele está lutando não é só pela religião dele, de A ou de B. Ele está lutando para o bem de toda uma comunidade. Que aí teria que ter, não chamar um ecumenismo, mas que pudesse, já que eu vi também o rapaz falar assim, porque nós da Chapada Católica, nós queremos ganhar associação para que nós podemos fazer trabalho com jovens. Eu achei estranho, porque você pode fazer trabalho social, como o senhor mesmo faz, realiza, sem ter associação na mão. Sem associação. Sem associação na mão, entendeu? E fica assim, esse negócio me preocupa, assim, de falar assim amanhã depois, não, o evangélico chegou lá, solicitou o ginásio para se fazer um evento. Eu espero que não aconteça, que quero que está queimando minha língua. Solicitar o ginásio para fazer um evento. Não, nós não vamos ceder porque é evangélico. Chega lá o outro lá, que é de uma religião A, precisa. Não vamos cantar porque nós somos católicos. Então, essa é a minha preocupação enquanto morador da comunidade. Até porque são 30 anos dentro da comunidade e eu tenho medo disso acontecer. Vai ter porta fechada. Para o outro, sempre vão fechar a porta. Outros segmentos. Outro grupo. Então, o senhor pensa como eu que pode acontecer isso. Com certeza. E na verdade, Elias de Souza, penso eu que já é um vínculo para as próximas políticas. Abrir porta para a política, para candidato tal, candidato tal. A maneira é essa, fazer um grupo, eles pensam assim, fazer um grupo tal, para a gente abrir as portas para o político tal. Então, vamos unir. Eu estava até falando com vocês aqui há pouco instante, acerca dessas coisas. Não precisa você estar abraçado na casa de ninguém, comendo na mesma mesa, não. Tem que ter sim paz, comunhão com as pessoas, para que a gente viva bem uns com os outros. Né? A pessoa, se a gente viver isolado, só o meu grupo de evangélico, ou católico, ou de umbanda, quem quer que seja, o mundo seria só para a gente. Né? Então eu discordo desse tipo de grupo para questão política e religiosa se falando. Né? É uma pena que pense assim, uma pena. Em relação à política municipal, estadual, federal, o senhor é a favor do cristão, do católico participar? Participar. Mas independente, pastor, presbítero, padre, bispo, quem quer que seja, que participe. Desde a nossa primeira geração, já havia os grupos políticos. Né? Jesus veio, Herodes era um dos grandes governadores, né? Faraó, um grande líder político do Egito. Então, a política é normal. Já haviam eleições, fizeram até eleição para ver quem ficava com a túnica de Jesus, com as vestes de Cristo. Então, a eleição política já existe há muitos e muitos séculos. Né? Não é agora que nós vamos mudar essa questão. O que não pode ter é segmento, né, pastor? Segmentos. Para isso é meu grupo. Ele tem que saber que ele tem que governar para todos. Governar para todos. Né?
para todos. Imagine se o prefeito da nossa cidade, ele governasse só para o grupo dele. Aqui na Serra o pessoal fala que pelo fato do prefeito Aldifas ter sido obreiro da primeira igreja batista de Vitória, que fica ali na Avenida Beira-Mar, e eles falam que ele não investe em cultura e nem em festividade por ele ser evangélico, que ele está pecando nisso, porque ele tá transformando o município como se o município fosse um município, né, cristão, e o Estado é laico, tem que ser laico. Ele como prefeito ele teria que administrar para todos os segmentos. Todos. E pelo contrário, me parece que ele age mais para o outro lado, né? Que houve até as questões de perseguições para algumas igrejas e esse tipo de coisa. Parece até que governa ao contrário. Mas ele tem que governar para todos, né? Para todos. Eu tava comentando com o pastor, o web espectador, que nós, acho que 2 anos, nós fomos fazer um evento grande aqui em Ferrosa no final de ano, onde sem pedir nada a ninguém. Nós fizemos um evento gospel, onde nós convidamos o cantor Jorge Binais, esteve presente, o Márcio Levita, e nós entregamos ofício lá solicitando uma estrutura, ajuda de estrutura de palco só, né, pastor? Exato. E aí deram as barrigadas, depois prometeram, nós fomos lá na secretaria, o secretário era o Flávio Serri, que hoje é controlador lá na casa onde eu trabalho, na Câmara, tá, Flavinho? Tem que falar, não posso esconder. E aí entregamos o ofício e nós estávamos esperando o palco e o som. Só que nós já tínhamos a fama, já sabíamos a fama deles, eles não atendem a igreja, né, pastor? E nós corremos, deixamos nosso plano B preparado. Quando chegou no dia do evento, muita chuva, só mandaram para nós uma tenda, chapéu de bruxa e mais nada, né? Só que aí nós já estávamos com o nosso som preparado, nós não esperamos por eles e nós fizemos o evento. Ali a gente pôde ver mesmo que o prefeito... Esperando sempre o melhor, mas se preparando para o pior. Para o pior. E aí nós fomos muito bem atendidos pela Polícia Militar, que mandou inclusive o furgão para ficar no nosso evento. Onda constante, né? Cearam com a gente no final do evento. E a prefeitura mesmo não deu apoio a gente em nada, sendo com o prefeito que fala que é cristão. Isso aí ficou marcado. E agora, por ironia do destino, eles bateram na porta da sua igreja pedindo salão para fazer reunião. Para fazer reunião para aquelas escrituras de imóveis. E o senhor bateu a porta na cara deles. Teve que dar certo, tem que fazer, ué. A vida é uma roda gigante, mesmo, né? Porque eu não podia nem fazer nada, que a igreja já está com um outro pastor, uma outra denominação, né, que está lá. E também essa mentirada dentro da igreja, com certeza eu não ia ficar satisfeito com isso. Não. Se vai dar escritura, vamos ver se vai dar, é um outro assunto, vamos ver se vão dar escritura para todos os moradores de Ferrosa, quem não tem, porque pela Constituinte todos é tido por igual. Bom, web espectador, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho o pastor Elton vai continuar comigo aqui e nós vamos estar mais debatendo aqui um pouquinho, aprofundando mais nesse assunto, política e religião, principalmente política comunitária, que agora já estão misturando religião no meio, e isso muito me preocupa. Fica comigo. Olá, web espectador. Eu sou Elias Souza, do programa De Olho na Serra, e estou aqui no Centro de Formação de Condutores Atual CAR, ao lado do meu amigo Nilson Neves, nosso parceiro. E nós viemos aqui para mostrar para você promoções que Nilson tem aqui no Centro de Formação, preços imbatíveis. Nilson, categoria A e B, meu amigo. 1.375. Apenas 1.375, web espectador. Categoria B, Nilson. 1.125. Apenas 1.125. Categoria A, Nilson. 1.125. Apenas 1.125. Tem também a categoria D. Categoria D, Nilson. 950. R$950, web espectador. Categoria E, Nilson. 1.189. Quero lembrar para você, amigo espectador, que esses valores não estão inclusos as taxas de exames e taxas do Detran. Quero lembrar você que o Centro de Formação de Condutores Atual CAR encontra aqui pertinho de você, ao lado da casa, na rua Benjamin Franklin, número 271. E você também pode telefonar para cá no número 3011-3311, 3068-3312. Vem para cá. Olá, web espectador. Eu sou Elias de Souza, do programa De Olho na Serra, e hoje nós viemos aqui conhecer um pouquinho do serviço prestado pela Getranlox. A Getranlox, do meu parceiro Marquinhos, ela vai ser mais um patrocinador do programa De Olho na Serra. Marcos, há quantos anos você já tem a Getranlox? 20 anos. Qual a principal atividade da empresa? Montagem de galpão, perfuração de sapata de galpão, de obras, colocação de postes, montagem com a cesta de elevação, né? Alcance de até 25 metros, com capacidade para duas pessoas dentro. Corte de árvores.
Eu pude observar aqui, que eu sou leigo no assunto, que seu equipamento é um equipamento moderno, sofisticado. Você poderia fazer uma explanação desse equipamento que você trouxe aqui, para que os nossos web espectadores, até mesmo as prefeituras, pudessem ter um pouquinho do conhecimento, você citar para a gente, explicar, fazer uma explanação? Olha, esse equipamento aqui é uma perfuratriz de alcance até 3 metros. Eu posso fazer um furo de 60 a 80 e até 3 metros de profundidade. Posso fazer em média 100, 120 furos desse numa diária. E o restante do equipamento, a lança, a cesta, você poderia dizer quantas toneladas, o limite de alcance, a altura, a potência do seu caminhão? Explica mais um pouco mais desse equipamento que para mim, fantástico. Esse equipamento é um MD-35, ele tem um alcance de 22 metros, com a cesta de elevação alcança 25 metros, ele tem a capacidade de tirar 17 toneladas do chão. Outro dia eu achei interessante aqui essa demonstração, que eu não conhecia o equipamento, e eu sempre vou para a Câmara da Serra e vejo ali os pessoal fazendo a instalação de uns postes aqui na Aldifas Barcelos, e eu observei que o pessoal estava fazendo, tinha 2 em 2 operários fazendo um furo para colocar um poste, a escavação manual. Com esse equipamento, o serviço lá talvez seria mais rápido e poderia a obra ser entregue assim num tempo mais curto? Com certeza. O que eles fazem num mês, eu faço em poucas horas. Que eles fazem, não sei quantos postes tem ali, você tem noção? Não tenho. Vamos botar 200 postes, vamos colocar assim, né? 2 dias de serviço meu, eu faço todos os furos. É muito difícil assim para te contratar, Marcos, da sua empresa. O que a pessoa tem que fazer? Olha, eu tenho o meu número de telefone ali, né? 99 99 99 67. É só me ligar, me contratar, não é tão caro. Isso aí eu cobro R$50 um metro furado. Não é tão caro. E a hora do muque para levantamento de peso? Esse é R$90 a hora, no mínimo de 5 horas. A locação mínima. Mínimo 5 horas, né? R$90 a hora. Bom, web espectador, eu acho que deu para você conhecer um pouquinho da Getran Lock. A Getran Lock, com Marquinhos, é mais um parceiro do programa De Olho na Serra. E eu convido você para que você possa estar acompanhando, e nós vamos estar mostrando para você todo o funcionamento do equipamento. E aí você vai poder contratar o Marquinhos. Quero dizer para você, talvez você tenha aí algum serviço para fazer um serviço pesado, contrate a Getran Lock. As prefeituras de interior do estado, a própria prefeitura aqui do nosso município, está aí um equipamento sofisticado, transporte, você precisa de fazer transporte de carga, metais pesados, perfuração. Ligue para a Getran Locks, é mais um parceiro da tvserra.com, do programa De Olho na Serra. Eu sou o Elias Souza, do programa De Olho na Serra, para tvserra.com. Olá, web espectador, estamos de volta com um bate-papo aqui com o pastor Elton a respeito de guerras e religiões. E neste bloco, nós vamos estar dando sequência ao nosso debate. Quero dizer para você que estes acontecimentos ressuscitaram a inquietante pergunta acerca da relação entre violência, guerras e religiões. Seriam elas fator de paz ou contribuíram para agravar tensões e conflitos com um componente explosivo, pois fala em nome de Deus e trabalha com a noção de absoluto, inclusive ético. Esse clichê, guerra de religiões, passou então a ser usado como chave de leitura para muitos outros conflitos contemporâneos. O da Irlanda do Norte, por exemplo, em que distritos de maioria católicos desejam separar-se dos outros de maioria protestante e juntar-se à República da Irlanda, vem sendo descrito como uma guerra entre protestantes e católicos. O choque palestino-israelense por conta das terras palestinas ocupadas pelo Estado de Israel a partir de 1948 e, sobretudo, depois da Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967, por conta de 4,5 milhões de refugiados palestinos, com direito a retornar ao território de onde foram expulsos por conta das quase 300 colônias judaicas implantadas ilegalmente nas escassas terras palestinas, por conta da difícil repartição da água, bem essencial, escasso e mais caro do que o petróleo na região, por conta do impasse sobre Jerusalém, cidade santa para judeus, cristãos e muçulmanos, por conta, enfim, da terrível violência mútua, onde o terrorismo virou uma arma contra civis israelenses reprimidos, por sua vez, com inaudita violência, um verdadeiro terrorismo de Estado por parte de Israel. Tudo isso é simplificadamente descrito
como um embate entre judeus e muçulmanos. Na atual guerra de desgaste entre Índia e Paquistão, pela posse de Caxemira, região de maioria muçulmana, mas sob a administração da Índia, numa parte, do Paquistão, noutra, e da China, numa terceira. Os componentes são descritos como hindus de um lado e muçulmanos dos outros. Nos sangrentos conflitos na Iugoslávia e na limpeza étnica ali praticada uns contra os outros, com o fito de criar territórios eticamente homogêneos, os sérvios eram, sem mais, identificados como os ortodoxos, os croatas como os católicos, os kosovares e a maioria dos bósnios como os muçulmanos. Os conflitos do Sri Lanka, onde a maioria tamil luta por autonomia na região norte do país, vem sendo qualificado como choque entre budistas e hindus. Na Indonésia, de modo particular no Timor-Leste, as lutas pelas independências das ex-colônias portuguesas apareciam como confronto entre muçulmanos e católicos. Do mesmo modo, no Sudão, a guerra que move o governo de Khartoum contra a população no sul do país vem sendo caracterizada como confronto entre muçulmanos e cristãos. Em outros lugares, como na Nigéria, onde 8 províncias do norte acabaram de adotar a Sharia, ou seja, a lei corônica, como base da legislação civil penal, explodiram conflitos entre a maioria muçulmana e a minoria cristã, que se sentem ameaçadas pelo novo quadro jurídico. Estes e outros embates no Congo, Ruanda, Burundi, vêm sendo descritos, ora como conflitos étnicos, ora como conflitos religiosos. Então, pastor, nós podemos acompanhar aqui alguns conflitos pelo mundo em relação à religião. A religião sempre tem a religião. Muitas vezes eles falam que é por causa de minério, por causa de diamante, por causa de água, mas nós podemos perceber que por fora tem o conflito religioso. É verdade. Essa perseguição talvez seja pela maneira de eles verem a situação. Nós temos na Bíblia as guerras santas, né, que veio muitos homens guerreando, Israel brigando, né, Deus permitindo aquelas lutas para que ele adquirisse as suas terras, a terra que foi prometida ao patriarca Abraão. Israel veio lá para cá conquistando suas terras, e nós chegamos a um tempo onde Jesus veio trazer o quê? Paz, né? União entre as pessoas. Na morte de Jesus, grupos políticos fizeram paz, né? Ele rasgou o véu da separação e grupos políticos fizeram paz. Saulo, conhecido hoje na nossa Bíblia como Deus mudou o nome dele para Paulo, era um grande perseguidor religioso. E ele fazia isso em nome de Deus, em nome das leis de sua religião, né? Mas no momento que ele teve a consciência de que aquelas guerras que ele praticava, aquelas perseguições que ele fazia, não tinha nada a ver com Deus. Quando na verdade o que Deus queria era que ele pregasse o evangelho da paz. Eu não estou falando nem de evangelho aqui de salvação, mas evangelho da paz. Se há paz, se há harmonia entre as pessoas, tem como qualquer pessoa chegar e falar de Deus, falar de qualquer religião que seja, sem discórdia, sem essas brigas, sem essas guerras. E com certeza, nenhuma dessas guerras tem nada a ver com o nome de Deus, né? Essas bombas, explosões, essas perseguições, decapitações de cristãos, de católicos, né? Tão errado quando dizem que estão fazendo em nome de Alá, em nome de Deus, né? Porque Deus, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Ele não tem prazer na morte de ninguém. Pelo contrário, Ele quer que todos se arrependam. Inclusive essas pessoas que estão matando em nome de Deus. Arrepender, mudar o quadro da sua mente. Ter uma mente, não é a mente cristã, é a mente santa, a mente pura, onde flua dela semente de paz. Porque as pessoas, eles usam a religião, talvez eles tenham alguma vontade de praticar o mal, usam a religião em prol disso. É como eu digo sempre, às vezes, Lindsor, existe pessoas dentro da igreja se escondendo de alguma coisa. Eu sempre digo isso, às vezes a pessoa está dentro da igreja, o corpo está lá dentro, mas a mente dele está lá fora, né? Quando a palavra diz que nós temos que amar a Deus de todas as nossas forças, né? De todo o nosso entendimento, né? Em espírito e em verdade. Não é só, às vezes as pessoas dizem que Deus, Ele não é açougueiro, mas ontem mesmo estava dando estudo sobre isso.
toda a iniquidade, tudo que o homem, o ser humano, ele faz, pratica, procede do coração. Se no seu coração não tiver paz, com certeza não haverá paz na sua família, não haverá paz aonde você trabalha, e você vai sempre semear aquela guerra. O seu olhar, a sua maneira de conduzir qualquer situação é paz. E como eu ouço sempre o senhor dizer, o nosso livro de cabeceira diz que a paz, ela procede do coração, e se o homem não tiver entendimento do que é a paz, né, a gente com certeza vai se perder em tudo que a gente for fazer. E sempre vai usar a religião como eu digo sempre, capa. A capa é sempre a religião, né, para se defender de coisas que pratica. Meu editor não gosta que eu falo, mas eu vou falar, meu editor Deluz não gosta que eu falo. Nós, desde o início, a gente vem fazendo algumas matérias, e sempre as grandes emissoras copiam. Fizemos sobre a mobilidade da água, eles copiaram. Fizemos lá sobre o projeto Pobres Moradores de Rua, copiaram. O André Falcão, da TV Gazeta, dormiu lá, passou a noite para mostrar. E na minha chamada do programa, eu falei que os padres, que os pastores fossem lá levar um chocolate quente, um pão. E eu pude ver lá no programa da TV Gazeta que o pastor foi lá levar um pão lá, estava distribuindo um pão. Eu até fico feliz que ele foi e que ele continue fazendo aquela obra ali, que não foi lá só para se aparecer para eles lá. E eu nunca defendi assim religião nenhuma, como eu sempre falo meus amigos, é o seguinte: eu tenho pastores aqui dentro de Fio Rosa que eu admiro, que eu amo, que é o senhor, que é o pastor Gildo, pastor Gileno, pastor Gesto lá de Nova Almeida, que são pessoas humildes, que a gente vê que está ali pela obra, que divide ali sacrifício. Agora a gente já vê pastores que ficam tirando benefício de pegar subvenção social, de comprar carrão. Nós temos pastores aí que andam de Camaro, anda de Amarok, aí fala assim: mas eu tenho que andar porque Davi andava nos melhores cavalos, eu tenho que andar de Ferrari. E o membro da igreja está lá padecendo, está necessitado. A gente vê também pessoas que estão lá dentro da igreja católica também, desfrutando, está ali no pecado, está no erro, daqui a pouco está lá ceando, está tomando santa ceia, está fazendo isso, fazendo aquilo outro. Como o senhor disse também, tem dentro da igreja. Isso são todas religiões. Aí quer jogar pedra no cara que está lá na Umbanda, quer jogar pedra no cara que é ateísta, quer jogar pedra no cara que é isso, no outro. É igual o senhor falou. E eu sempre falo, a igreja de Cristo somos nosso corpo. Não adianta nada. Ela é universal. Né? Ela é universal. É uma só. É preta, é branca, é índia, é mulata, é cafusa, é mameluca, é tudo. Agora tem pessoas que eles tentam, de qualquer maneira, dividir. Ah, não, a minha religião é melhor do que aquela. A minha palavra é melhor do que a sua. O que você pratica lá, de você adorar o santo, lá você está errado, você está o quê? Cada um, gente, eu acho que cada um tem sua convicção naquilo ali. Quando vier o arrebatamento, vai todo mundo. Deus não vai separar terreno para A, para B. Falar assim, você vai para um lado, outro vai para o outro. Os mansos de coração, né? As pessoas, a Bíblia diz que ele veio buscar um povo manso, humilde e de boas obras. E é uma pena, né, Elias, que ainda que pegasse essas subversões, que investisse no reino de Deus, né? A verdadeira religião, o livro de Tiago diz que é cuidar de quê? Da viúva e dos órfãos. Então, se tal entidade entrou dinheiro, por que não investir na comunidade, no reino de Deus? Ajudar outras entidades. Ou ir aí para onde há essas pessoas, esses grupos de pessoas que não têm onde dormir, e investir naquilo. Eu vi um programa seu, você questionando acerca daqueles moradores de rua. Por que se tem essas subversões, esse dinheiro público que entra, por que essas entidades não cuidam dessas pessoas? Não procura, se bem porque se procurar também não acha, não encontre portas abertas dos políticos, do nosso prefeito, enfim, do Senado ou da Câmara de Deputados, né? Para cuidar dessas pessoas. Preparar pessoas, capacitar pessoas, construir lugares para colocar essas pessoas, né? Então, se recebe, investe no reino de Deus, né? Nós vemos aí pastores, padres, missionários de tudo quanto é tipo de religião. E missionário não quer dizer que é cristão. Não. Missionário é todo aquele que faz missão. Todo aquele que leva a palavra. Mas que adianta eu te ver sentado numa calçada, você com fome, eu te dar comida e não te dar a veste e um cobertor para aquecer seu frio. A minha obra ali, ela foi debalde, foi em vão, né? Então, se a gente tem como socorrer, como ajudar, é o papel não só do pastor, do padre, de qualquer entidade que seja. Praticar o bem, sem importar a quem quer que seja.
E fazer isso sim, fazer em nome de Deus. Dar com a mão esquerda, sem que a direita ela fique sabendo. Uma certa vez eu saí com o pastor Gildo, e nós saímos de madrugada aí para levar um chocolate pro pessoal no abrigo, nas ruas, e nós, ali no OK, nós tínhamos esquecido as roupas, cobertor. Nós saímos e esquecemos as roupas. E debaixo da marquise do OK, tinha uma senhora deitada num papelão, e uma chuva fria, e ela praticamente já estava entrando em estado de hipotermia, de tão frio, ela, encolhida, uma roupinha, um shortinho, uma camiseta. E nós então pegamos o carro e viemos buscar o cobertor e a roupa. Quando nós chegamos lá, Deus já tinha mandado um outro anjo na nossa frente, eu acho que falou assim, não vai dar tempo de vocês retornarem. E quando nós chegamos lá, ela estava coberta, e cobriram ela com um cobertor novinho, abriram a sacola do cobertor, agasalharam ela, a sacola estava do lado e ela continuou dormindo. Então, aí é isso que eu falo. As pessoas que muitas vezes, de repente não foi um católico que passou ali, de repente não foi um evangélico que passou ali, foi alguém que saiu e foi lá atender. Um bom samaritano. Um bom samaritano. Enquanto as pessoas estão dentro da igreja, estão ali e não praticam aquilo que está pregando. Fica se escondendo, porque o senhor mesmo diz. Muitas vezes está sentado no banco e está se escondendo. Se escondendo. Igual a gente vê aqui agora dentro da comunidade, essa divisão. Nós vamos para um lado, esse segmento aqui, nós somos o segmento A, e ali é o segmento... Nós temos mais pessoas, nós vamos ganhar a eleição, porque nós temos, entendeu? E o padre está pedindo, o fulano está pedindo, ou o pastor está pedindo, e aí o pessoal vai lá igual um bando de cordeiro lá, e vai lá... E se vende. Se vende para aquilo ali. Se vende. É. Essa é a minha preocupação. Às vezes eu paro assim, eu fico olhando, eu vejo pastores, eu não digo que o cara não tem que ter. Se ele tem condição de ter, tem, mas se ele estiver ajudando lá. Agora ele tirar a banha e a lã das ovelhas lá. E não socorrer a ninguém. E sempre está lá. E outra coisa também, pastor, que eu sempre vejo, eu trabalho em serviço público, é que o povo, principalmente o povo evangélico, o protestante, ele é bobo. O político, ele usa muito a igreja. Ele usa muito a igreja. Ele vai lá, ele não tem nada a ver com o segmento, nada, não faz nada. E ele fica ali, fica usando a igreja. Agora virou moda ser evangélico. Agora só vê... Bonito, né? Agora é bonito, está na moda. Está na moda. Eu não posso dizer aqui porque, de repente, eu só quero ser processado, mas tem cada bizarrice que só vê pregando, dizendo que é pastor, aliança no dedo, porque está noivo, porque agora está na igreja tal, está na igreja tal. E eu já estou há anos nisso. E aí lá na frente é uma coisa, Desceu dali é outra coisa completamente diferente. Acho que se Jesus Cristo ele chegasse hoje na terra, acho que se ele, daquela vez ele chicoteou com chicote, que ele levava 2, um em cada mão. Porque ia faltar chicote para começar a meter chicote na cara desse povo. Mas bater com força mesmo. Pois é, web espectador. Nós vamos continuar, nós vamos dar agora para o intervalo e daqui a pouco nós vamos dar continuação a esse bate-papo gostoso aqui com o pastor Elton a respeito dele. É o Nicodemos da vida, né? Na presença de Jesus, quando Jesus colocou a verdade para ele, fica difícil. Prefiro voltar com a minha riqueza e ficar lá atrás, né? Hoje está na moda. Foi um prazer. Está na moda, é aliancinha no dedo, agora eu estou noivo, eu sou da igreja tal, sou membro. Aí tá lá, e eu fico olhando aquilo, eu falo, meu Deus do céu, é uma pena a palavra de Deus, né? Enfim, ser usada para esses filhos. Pastor, eu tenho hora que me embrulha meu estômago. Só ver pessoas que estão aqui, chegam numa igreja ou num lugar qualquer, se o Júnior pegar a bateria lá, o Júnior filho do senhor, pegar a bateria e der uma primeira nota no corinho de fogo, é sintomático. Já começa a sapatear da tesoura voadora, rabo de arraia, e já entra no reteté. Acabou o som, desliga. E depois, quando chega lá atrás, ele continua da bagunçada. Nós vamos para o intervalo agora, e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Alô, minha serra querida, é com muito orgulho que eu canto a sua história. Vem os tempos de se encerrar, é a terra que tudo dá lugar. Retornamos aqui com o nosso bate-papo, pastor Elton. E nesse último bloco, pastor, eu queria que o senhor fizesse suas conclusões finais, comentasse mais um pouco e desse sua opinião em caso da nossa eleição comunitária do dia 23 aqui na nossa comunidade, e deixasse aí a mensagem para o web espectador do meu programa de Olho na Serra, da TV Serra. Eu queria dizer aos
nossa diretoria da nossa comunidade, que avaliasse bem, né, cada candidato, ver o que essas pessoas têm feito em prol de sua comunidade. As pessoas têm livre-arbítrio, né? Tem que analisar essa situação de cada um, o projeto de cada um, se as suas promessas, eles têm como cumprir essas promessas, se cabe a eles cumprir essas promessas, se tem como ele cumprir essas promessas, né? E aí que vá para as urnas, né? Infelizmente, eu já analisei várias chapas, né? E ainda não me decidi. Porque eu gostaria muito que houvesse uma comunhão melhor entre os nossos candidatos, né? Sentasse esses grupos religiosos e analisasse bem que a nossa comunidade precisa de coisa melhor, né? E que a gente só pode resolver a situação em nosso bairro se a gente lutar em prol da nossa comunidade, em busca da melhoria de nossa comunidade. Aí sim, iríamos ser bem-sucedidos e teríamos com certeza, né, a vontade de Deus se cumprindo em nossa vida, independente se seja católico ou protestante, mas que viéssemos olhar para o bem da nossa comunidade. Então, para mim, vai ser vantajoso se os nossos eleitores assim fizerem, né? Então, para mim, foi uma satisfação grande estar com vocês aqui e peço que se oriente, né? Busque de Deus a direção para que o nosso bairro, né, ele não fique aí vetado, fechado para as outras lideranças também religiosas, né? Eu tenho uma preocupação, ouvintes, principalmente com essa piscina que o prefeito agora construiu aqui, Centro de Vivência, né? Eu estou preocupado se a nossa comunidade ela tem meios para administrar aqui, né? É um patrimônio de um valor imenso, né? E muito bem feito, com vários meios, né? Para os nossos velhinhos, né? Para os nossos idosos aqui, que breve eu estou chegando lá também, eu quero utilizá-la com o maior prazer. Eu espero que os nossos governantes olhem atentamente para aquilo lá e que não caia em mãos erradas. E com certeza a Associação de Moradores não tem como administrar aquilo ali, né? E fica aí a minha palavra, o meu conselho, né? E que o pastor nenhum pense, eu digo sempre que para ser pastor, ele primeiro tem que ter vocação. Ter chamado de Deus e ter vocação. Aí se alguém me pergunta, mas eu fiz teologia, quem faz teologia é teólogo, né? Aí ele tem que saber se ele tem a vocação. Muitos homens de Deus estavam lá no campo e Deus chamou para pastorear. Então agora o homem crescendo ele na graça, aí ele vai descobrir que é necessário ter conhecimento. Então a nossa sociedade ela tem que buscar a graça de Deus, né, e o conhecimento para que veja se aquilo é correto ou não, né? Deixar a nossa consciência, analisar e procurar o melhor para a nossa comunidade. Esse bate-papo, ele surgiu lá na redação, nós estávamos realizando a pauta, eu, a Adelurdes e o Cláudio, porque a gente vê assim, tanto esses conflitos na Síria, né, o pessoal sacrificando, queimando cristãos, católicos. E aí acendeu uma luz e eu falei assim, aí quando surgiu esse negócio dessa divisão religiosa dentro da comunidade, uma comunidade que eu vim para cá ainda há 18 anos, quando eu resolvi investir em imóvel aqui dentro. E aí eu falei assim, poxa, de repente as coisas acontecem debaixo dos olhos da gente e a gente não se atenta para tal coisa. É uma coisa que começa pequenininho e depois a coisa vai crescendo de tal tamanho e quando a gente vai tentar reparar não tem mais jeito e ver essa briga de católicos e protestantes. Eu acredito em ver uma comunidade unida entre católicos e protestantes, umbandistas, maçons, onde a gente possa estar passando na rua, para que não seja igual na África do Sul, a rua do branco, a rua do preto, na Irlanda, a rua do católico, a rua do protestante, entendeu? Eu sou meio assim louco para isso. E eu sempre falo que Deus usa os loucos. Deus usa os loucos para confundir os grandes, e muitas vezes Deus coloca essa visão na mão dos loucos mesmo. Eu sempre falo para todo mundo que eu sou doido mesmo, web espectador. E quando eu vi isso,
eu me preocupei, porque se as coisas começam pequenininho, a gente fala tanto aí homofobia, mas daqui a pouco a gente está aí também com intolerância religiosa, um matando o outro a paulada, porque não aceita que o outro Conduz, dirige aqui. sua fé. Daqui a pouco vai começar a querer fechar a igreja, porque a igreja está fazendo barulho até tarde, reclamando porque a bateria está fazendo barulho, nós temos que botar horário nas igrejas, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, começa a limitar. Ah, porque minha religião ela é tal hora ali, ela fez aquilo ali, acabou, nós temos que parar o crente lá, porque o crente lá fazendo barulho. Outro dia eu estava falando com um rapaz o seguinte, ele veio reclamar da igreja perto da casa dele, eu falei assim, qual o melhor você morar? Do lado da igreja ou do lado de um prostíbulo? Eu falei para ele, muitas vezes a pessoa critica a igreja, vai lá, quer criticar, fechar templo e tudo mais. Mas sempre que eu vou para o serviço, no trevo ali que vai para a Serra Dourada, onde o prefeito agora está lá fazendo um jardim, botou uma palmeira bonita, porque ele mandou iluminar a avenida aí, que tem o nome do pai dele. Então ele mandou dar um trato na avenida, que a avenida está ficando tapete. Todo dia que eu passo lá, tem gente podando mato lá, e ele vai iluminar. E eu vejo os pessoal das religiões afro fazer seus despachos lá com frutas, pera, maçã, balai. Eu não vejo ninguém criticar. Eu não vejo ninguém lá punir porque eles estão botando animais mortos lá fazendo seu sacrifício com cabrito, com galinha. Eu não vejo. Aí quer criticar o evangelho, porque o evangelho está fazendo culto, está pregando numa praça, está evangelizando dentro do terminal, dentro de um ônibus. Então essa é a minha preocupação. E para concluir, web espectador, eu queria dizer para você que nesse bate-papo, nessa conversa aqui, nós podemos ver com todos esses testemunhos representando os correntes e movimentos teológicos e políticos nas várias religiões que buscam a paz, da compaixão, do perdão, da solidariedade, formam uma sólida e antiga tradição espiritual e ética. Entre muitas dessas religiões tem havido um diálogo consistente, aberto também a correntes humanistas, inclusive agnósticas ou ateias, para superar preconceitos, atávicos, ignorâncias mútuas e estabelecer plataformas de cooperação e respeito para o bem da humanidade. Essa é a sugestão que eu quero deixar para você, web espectador, que nós podemos sim viver num mundo melhor, com harmonia, sem divisões de classe, sem divisões de raça, sem divisões de credo, que nós podemos sim ter um mundo feliz, e essa é a sugestão do programa da Serra, De Olho na Serra, da TV Serra. Eu quero agradecer aqui, pastor, agradecer imensamente, em nome da TV Serra, a sua participação. Quero te agradecer de coração. Você sabe que você é meu parceiro. Pastor Elton, gente, para quem não conhece, esse pastor ele tem um coração maior do que ele. Ele é pequenininho, mas tem um coração imenso. Ele, como ele tem um ministério abençoado, a igreja dele tem vários instrumentos. Sempre que algumas igrejas estão solicitando, às vezes alguém me liga. Elias, será que o pastor Elton me emprestaria um baixo? Será que o pastor Elton me empresta uma caixa de som? Eu ligo para o pastor Elton imediato, o pastor Elton está me cedendo para as outras igrejas. Isso aí que eu acho bonito, é as igrejas se ajudarem. Não é porque ele tem o ministério dele tem uma condição melhor do que outras, que ele não vai ajudar não. O pastor Elton está sempre como aberto. Pastor Elton, eu quero, as câmeras estão abertas para você, o microfone está aberto para você, e você deixa uma mensagem de paz, e que você, eu quero dizer para você que quem vai encerrar o programa hoje é o pastor Elton. Eu quero dizer para você que eu sou o Elias de Souza, do programa De Olho na Serra, da TV Serra, e que você vai estar acompanhando esse meu programa. Pastor Elton, você hoje está convidado a encerrar meu programa, as câmeras são suas, o microfone é seu, fique à vontade. Obrigado, Elias de Souza. Obrigado, ouvintes da TV Serra, por esse momento que passamos juntos. Eu queria dizer que até nós recebemos tempo, né, para outras igrejas até congregarem, porque elas estavam sem condições financeiras. E às vezes somos até mal vistos. Esse é o problema muitas vezes hoje, de a gente semear essa paz, porque às vezes acham que, assim, que a gente quer tomar a igreja de fulano, de Beltrano, quando na verdade a gente quer que cada igreja ela tenha seus recursos próprios, que ela consiga andar com suas próprias pernas. E deixar também uma mensagem aqui, nós nos reunimos aqui para tratar de união, de paz, e que os ouvintes vejam esse bate-papo aqui como um exemplo de que a gente pode fazer melhor pela nossa comunidade. De início aqui, eu estava tendo um diálogo com os irmãos aqui, e falando sobre a Antártida, e de que lá, em um frio, o inverno foi muito forte, né? E todos os animais, as pessoas, eles procuraram um meio de se aproximar, de se aquecer, para que passasse aquele período frio. E aquele animal, o porco-espinho que todos conhecem, eles não podiam se aconchegar, aproximar, né, um ao outro. E o seu líder lá do bando, eles tiveram uma ideia, né, e se reuniram
Fala, a gente não pode passar esse inverno junto um do outro. A gente tem que procurar um meio melhor da gente se aquecer. Foi quando ele foi iluminado com a brilhante ideia, ele conversou com eles, nós vamos nos aproximar o máximo possível. Quando a gente colar a ponta dos espinhos um no outro, aí a gente para de se aproximar, porque a gente pode ferir e a gente pode se morrer e se matar com nossos próprios espinhos. Então, passou o inverno, né? Todos se salvaram, todos conseguiram escapar do frio, e a ideia que eu deixo é que os grupos religiosos, né, que as entidades cristãs, todos os grupos que aqui existem por Rosa, na nossa Serra, no nosso Espírito Santo no mundo, possam procurar um meio de ajudar um ao outro e semear a palavra, a semente de paz aos corações. Quando eu disse no outro bloco, bem-aventurado são os pacificadores. Esses sim serão chamados filhos de Deus. Pacificar quer dizer semear a paz, tem uma contenda, você procura intervir naquele meio e não bater palma e muitas vezes se beneficiar daquilo, né? Tem muitas pessoas que fazem isso, ao invés de procurar separar, eles filmam, né? E acham graça naquilo. Então, é um prazer estar com vocês aqui e essa é a mensagem que eu deixo a todos vocês. E deixa uma benção apostólica aí para os web espectadores da TV Serra. Então, eu quero aqui, em nome do Senhor, né? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação e comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e que essa palavra alcance os vossos corações, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, web espectador. Eu sou Elias Souza, do programa De Olho na Serra, da tvserra.com. Satisfação.